Hoje quero apresentar 2 princípios que nos levam a conhecer a prosperidade que vem do Senhor, a prosperidade que vem de Deus. 2 princípios que podem nos fazer conhecer a prosperidade que vem do Senhor. Amém? Bom, o povo de Israel, quando entrou na terra prometida, Deus dividiu o seu povo em 2 classes. A primeira classe era o povo sacerdotal e a segunda classe era o povo que eram os donos de terra. O povo sacerdotal, ele era o povo que cuidava das coisas de Deus e mais nada. Os donos de terra eram povos que Deus tinha colocado como responsabilidade as terras, para que eles administrassem bem. Trazendo para os dias de hoje, o povo sacerdotal são os pastores ou pessoas que vivem para fazer a vontade de Deus, amém? E os donos de terra são pessoas que são empresários, donos de empresa, ou até mesmo pessoas que exercem cargos de confiança. Mas surgiu uma terceira classe de pessoas. Essa classe de pessoas eram homens de Deus, filhos de Deus e filhas de Deus, que por administrarem mal aquilo que Deus colocou nas mãos deles, se tornaram escravos, começaram a trabalhar, e aí se tornaram escravos. O povo que era filho de Deus se tornou escravo. E aí, como escravo, eles trabalhavam para receber comida e moradia. O salário como escravo era comida e moradia. Imagina, nós trabalharmos o mês todo apenas para comer e para morar. Quero te dizer, às vezes isso se parece um pouco com as nossas condições financeiras. É muito ruim quando nosso salário só dá apenas para comer, para pagar as contas, para morar. É muito ruim. E isso aponta para a escravidão em nossas vidas. Mas o Senhor Jesus nos chamou para ser livre de qualquer coisa. O Senhor Jesus nos chamou para ser livre também financeiramente. Sabe, irmãos, glória a Deus que nós temos de comer, nós temos onde morar, mas o padrão para os filhos de Deus é mais elevado. O Senhor não nos chamou só para pagar as contas, o Senhor também nos chamou para desfrutar, o Senhor também nos chamou para abençoar o reino dele. Nós somos chamados para abençoar outras pessoas, amém? E hoje eu quero falar de 2 princípios, 2 caminhos que podem nos levar a conhecer a prosperidade financeira que vem de Deus. Quem gostaria de saber desses 2 caminhos? Amém? Eu gostaria que o primeiro princípio, ele está lá em Mateus 6, no versículo 26. Se você puder projetar, eu queria falar desse primeiro princípio. Esse princípio eu considero muito valioso. Lá em Mateus 6, 26, a palavra de Deus diz, Jesus falando: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Amém, até aqui. O Senhor está falando que nós andamos preocupados com muitas coisas. E essas muitas coisas são comida e moradia. E o Senhor está dizendo: olha para os passarinhos, olha para os pássaros. Eles não se preocupam em plantar e também não se preocupam em ajuntar. Mas
eu tenho provisão todos os dias para a vida deles. Afinal, será que vocês não valem mais do que os pássaros? Queridos, o Senhor o tempo todo está falando para a gente confiar nele nessa área. Por que é tão importante aprender a confiar no Senhor nessas áreas da nossa vida? Porque, infelizmente, enquanto nós estamos preocupados com comer e morar, enquanto nós estamos preocupados em sobreviver, o que parece é que nós ficamos cegos e nós não conseguimos enxergar as oportunidades que Deus nos dá. Enquanto nós estivermos preocupados com comer e morar, com pagar os boletos, nós não vamos enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que nós podemos perder oportunidades. A palavra do Senhor diz que, lá em Eclesiastes, que não quer dizer que alguém que ganha uma corrida, que ele seja o maior corredor. Não quer dizer que aquele que ganha uma batalha seja o mais forte de todos os guerreiros. Você sabia disso? Porque às vezes nós olhamos alguém que está à frente de algo e fala, ele deve ser o melhor naquilo. Por isso que ele está naquele lugar. A palavra de Deus diz que não é isso. Ele está lá, mas ele não é o melhor. A palavra de Deus diz que tudo se resume em estar no lugar certo e na hora certa. Essas pessoas só estavam no lugar certo e na hora certa. E aí, porque estavam no lugar certo e na hora certa, enxergaram as oportunidades e abraçaram. Eu quero te falar, o Espírito de Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Mas é necessário que a gente esteja com os olhos para perceber essas oportunidades e abraçar. Essas oportunidades podem ser perdidas. A palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Da morte. E Jesus fala, escolhe o caminho da vida. Por que Deus está sugerindo escolher o caminho da vida? Porque provavelmente alguns não escolhem. Alguns têm a oportunidade de escolher, mas não escolhem. Quero te dizer, Deus está colocando oportunidades diante de você, mas é necessário que a nossa confiança esteja nele. Por quê? Porque senão ficaremos cegos para as oportunidades que vão aparecer. Não dá para continuar andando só pensando em sobreviver. O Senhor mesmo disse, vocês valem muito mais que passarinhos. Não se preocupe com comer e morar. Seja livre para perceber as oportunidades, amém? Fale para o seu irmão assim, abrace as oportunidades, confie em Deus. O segundo princípio que nos leva a conhecer prosperidade financeira que vem do Senhor, está em 1 João. 1 João 2... 1 João 2, 27. Vamos lá. Olha só o que diz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, amém? Aqui a palavra de Deus diz que tem uma pessoa chamada Espírito Santo que te ensinará todas as coisas. Você sabia que o Espírito de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade
e ele é responsável pelo poder de Deus. Pois é, o Espírito Santo é o poder de Deus. Quando Deus dizia, haja luz, o Espírito Santo fazia acontecer. Ele é o poder de Deus. Foi através do poder que os mares foram criados. Foi através do poder que os céus e a terra foram criados. Foi através do poder que as árvores foram criadas. Através do poder que é o Espírito Santo. Então Deus pega todo este poder e decide colocar dentro de você. Você é uma Hiroshima reversa. A Hiroshima mata, você traz vida. Se você deixar explodir a Hiroshima que está dentro de você, vai salvar muitos. Mas eu estou falando isso porque eu estou falando para pessoas que se sentem incapazes. Você se sentir incapaz está te bloqueando, está te impedindo de conhecer mais de Deus. Você se sente incapaz e fala, olha para algumas oportunidades, às vezes fala, eu nunca que eu posso fazer isso. Nunca, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho o que precisa para estar ali. Mas eu creio que o Espírito Santo quer falar para você hoje. Tudo que você precisa já está dentro de você. Olha o tamanho do poder que mora dentro de você, querido. Não se sinta incapaz de nada. Certa vez Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, eu quero dar comida para essa grande multidão, me tragam o alimento. E aí os seus discípulos trouxeram para ele 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos falaram para ele, Senhor, eu estou aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Para uma grande multidão. O que é isso? Jesus pega aquilo que eles desprezaram. Jesus pega aquilo que parecia tão pequeno. Aquilo que parecia tão pequeno aos olhos dele. E faz uma grande multidão ser alimentada. Existe algo que Deus colocou dentro de você que parece tão pequeno. Mas eu quero te falar, Deus vai pegar isso que você desconsidera. Deus vai pegar isso que para você é tão pequeno. O que é isso, Senhor? Será que é através disso que o Senhor vai fazer um grande milagre? Mas o que é isso? Isso é tão pequeno aos meus olhos, Senhor. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai pegar isso que parece pequeno aos teus olhos e vai fazer um milagre muito grande. Fala para o seu irmão assim, não desconsidere os pequenos começos, as pequenas coisas. Para nós encerrarmos, queria te contar uma história que certamente você já conhece, mas talvez o Senhor queira confirmar isso no teu coração. Um sábio mestre e seu discípulo estava peregrinando, viajando nas suas viagens e precisava de abrigo. Ele precisava de abrigo. E ele olhou para os altos e viu uma casinha de tapera tão simples, meio derrubada, meio caindo algumas coisas. E falou, vamos até lá, talvez aquela família nos dê abrigo. Chegando lá, um homem, o pai de família, foi ao seu encontro e perguntou, como posso ajudar? E aquele mestre falou, nós estamos peregrinando, nós precisamos de abrigo, será que você pode nos ajudar? Aquele homem disse ao grande Senhor, pode entrar, você chegou na hora certa, chegou na hora da janta. E aquele mestre entra e começa a olhar a simplicidade daquela casa, sabe, aquelas pessoas tão simples, com vestes tão simples, tudo tão simples. E aí pergunta para aquele homem, posso te fazer uma pergunta? Qual é a sua forma de sustento aqui? E aquele homem olha para o mestre e fala, olha, você está vendo aquela vaquinha lá no quintal? Pois é,
Aquela vaquinha é a nossa fonte de sustento. Quando ela dá leite, nós comemos. E quando sobra alguma coisa, nós vendemos o leite. É assim que nós sobrevivemos aqui. E aí, o mestre guarda aquilo no coração e dorme lá. No outro dia, o seu discípulo pergunta para ele: Senhor, eu senti tanta compaixão dessa família, tanta compaixão, como nós podemos ajudar essa família? E o mestre responde ao seu discípulo: está vendo aquela vaquinha ali no precipício? Empurra ela do precipício. E aí o seu discípulo fala: Senhor, mas é a única fonte que eles têm de sustento. O mestre olha para o seu discípulo e fala: vai lá, derruba aquela vaca do precipício. E aí o discípulo foi lá, meio forçado, mas foi. E aí eles foram embora. Passaram 1 ano. E aquele discípulo que empurrou a vaca ficou com remorso, porque, nossa, o que eu fiz? Eu preciso ir lá ver como que eles estão. E aí ele chegou naquela casa, e ele chegando, ele olhou aquela casa e falou: nossa, que casa bonita, olha só quantos animais, nossa, deram uma boa reformada aqui. Ah não, provavelmente aquela família que nos recebeu, eles faliram depois que eu empurrei a vaca, e eles tiveram que vender a casa deles. Mas eu vou lá ver. E ele chegando naquela casa, veio um criado receber ele. Veio um criado, e o criado perguntou: como posso ajudar? E ele falou: há 1 ano atrás eu estive aqui, será que essa família ainda mora aqui? E o criado diz: sim, eles moram aqui, vem aqui que eu vou trazer você até eles. Chegando lá, ele viu aquele homem, ele dá um abraço naquele homem, fala: cara, quanto tempo, como é que você está bem? Eu estou olhando aqui todas essas coisas, você está muito bem, o que aconteceu? O que aconteceu? E aquele homem simples responde: rapaz, depois daquela visita que você me fez, minha vaquinha escorregou no precipício e morreu. A única fonte de alimento que nós tínhamos. Essa situação nos forçou a procurar novas fontes de alimento. Aquela situação nos forçou a aprender coisas novas. E olha o que deu. Estamos muito bem. E aquele discípulo falou: uau, parecia uma tragédia, mas aquilo que parecia uma tragédia se tornou bênção para a tua vida. Bom, eu te contei essa história porque o comodismo pode nos atrapalhar de conhecer a vontade de Deus. Você às vezes está vivendo situações na sua vida que você fala: eu não estou entendendo por que isso aconteceu na minha vida. E eu vou te falar, você não vai ter a resposta agora. Vai ser só lá na frente que você vai entender. Mas com certeza, Deus permitiu isso na sua vida para te tirar do comodismo. Com certeza, Deus permitiu isso porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Jesus.